Olá, povo de Deus! Chegado o momento do nosso devocional diário. Hoje é quarta-feira, dia 19 do mês de janeiro do ano 2022. Eu sou o pastor Vandélcio, do Centro Evangelístico Nova Vida, da Igreja Cristã de Nova Vida em Nova Iguaçu, em Belém do Pará. Vamos à leitura na Bíblia de Jerusalém, que é a versão onde fazemos a leitura do texto da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Nós estamos para iniciar o capítulo de número 8. Então nós vamos ler duas porções hoje. E Paulo vai tratar da seguinte questão aqui no capítulo, a partir do capítulo 8. Ele vai tratar da questão das carnes sacrificadas aos ídolos. Então nós vamos ler no capítulo 8 da primeira carta aos Coríntios, do versículo 1 ao versículo 6, sob o título O Aspecto Teórico. E essa porção ela é relacionada ao devocional de ontem, que por motivo de força maior, nós ficamos impossibilitados de gravar e postar na nossa página no YouTube. Então, essa porção do versículo 1 ao versículo 6 do capítulo 8 de 1 aos Coríntios é a porção relacionada ao dia de ontem. E para o dia de hoje, dos versículos 7 até o versículo 13, o ponto de vista da caridade será a porção relacionada ao dia de hoje. Então vamos ler a porção que é do dia de ontem. Diz assim: no tocante às carnes sacrificadas aos ídolos, entende-se que todos temos a ciência. Mas a ciência incha. É a caridade que edifica. Se alguém julga saber alguma coisa, ainda não sabe como deveria saber. Mas, se alguém ama a Deus, é conhecido por Deus. Por conseguinte, a respeito do consumo das carnes imoladas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo e que não há outro Deus a não ser o Deus único. Se bem que existam aqueles que são chamados deuses, quer no céu, quer na terra, e há de fato muitos deuses e muitos senhores. Para nós, contudo, existe um só Deus, o Pai, de quem tudo procede e para o qual caminhamos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por quem tudo existe e para quem caminhamos. Então aqui está o aspecto teórico da defesa do apóstolo Paulo para a proibição, não dele, mas das Escrituras, para que se coma carne sacrificada a ídolos. Então, à luz do conselho apostólico e fundamentado nas Sagradas Escrituras, Deus proíbe que alguém sacrifique um alimento, consagre a deuses estranhos e pessoas comam isso, não é?
Há religiosidades espalhadas por todo o mundo, padroeiros, padroeiras, que atribuem os seus alimentos, os seus manjares. É o mesmo raciocínio de Daniel na corte de Nabucodonosor, quando ele chamou o eunuco do rei e disse: olha, eu quero comer legumes, cenoura, batata, alface, tomate, porque eu não quero me contaminar com os alimentos que estão na mesa do rei. Por que ele não queria comer daquelas saborosas iguarias? Eram alimentos bem preparados, mas o problema é que aqueles alimentos foram consagrados ao Deus dos babilônicos. E aí o homem de Deus disse: não, nos meus lábios e no meu ventre não virá comida que fora sacrificada e consagrada a ídolos. Esse é o ensino de Paulo, que deve ficar bem claro para nós. E assim abrimos esta porção do capítulo 8, relacionadas ao dia 18 de janeiro, a terça-feira ontem. E o dia de hoje? O ponto de vista da caridade. A partir do versículo 7 até o versículo 13, o apóstolo diz assim: mas nem todos têm a ciência. Alguns, habituados até há pouco ao culto dos ídolos, comem a carne dos sacrifícios como se fosse realmente oferecida aos ídolos. E sua consciência, que é fraca, mancha-se por causa desse pecado terrível, né? Ele prossegue: não é um alimento que nos fará comparecer para julgamento diante de Deus. Se deixamos de comer, nada perdemos, e se comemos, nada lucramos. Tomai cuidado, porém, para que essa vossa liberdade não se torne ocasião de queda para os fracos. Se alguém te vê sentado à mesa em templo de ídolo, a ti que tens a consciência esclarecida, porventura a consciência dele que te observa, que é fraco, não será induzida a comer carnes imoladas aos ídolos? E assim, por causa da tua ciência, perecerá o fraco, esse irmão pelo qual Cristo morreu, pecando assim contra vossos irmãos e ferindo-lhe consciência que é fraca, é contra Cristo que pecais. Eis porque se um alimento é ocasião de queda para meu irmão, para sempre deixarei de comer carne, a fim de não causar a queda de meu irmão. Ponto de vista da caridade. Conselho de Paulo para aqueles que com a sua consciência sabem que não devem tomar lugar na mesa onde os manjares foram consagrados aos ídolos, porque aqueles que te observam serão induzidos a também comer deste alimento contaminado. Esta é a lição que Paulo traz. Então não coma, não te assente. É o princípio do Salmo 1, né? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda, na mesa, no banquete, nos manjares dos pecadores. Antes, o seu prazer está em obedecer à lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Amém? É a palavra de Deus como ensino para a minha vida e para a sua vida, que esta porção do capítulo 8 da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios seja bênção para você e sua família,
Em nome de Jesus. Amém.